Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Essa primeira sexta-feira da Quaresma sempre nos traz uma liturgia penitencial voltada para a reflexão sobre a importância do jejum. Prática que, ao longo do tempo, meio que caiu em desuso. O que, na verdade, nos ajuda bastante na nossa prática, na nossa vivência, nos nossos exercícios espirituais para a preparação, não só para o tempo da Quaresma, mas em diversas circunstâncias. O jejum nos ajuda, serve para nos ajudar a preparar o nosso caminho, o nosso encontro. Ontem eu dizia, e desde quarta-feira de cinzas eu tenho dito, que esse tempo da Quaresma é um tempo em que nós estamos fazendo de fato uma caminhada para nos encontrar com esse momento, com Cristo, nesse momento mais alto da sua missão, que é o mistério pascal. Em breve, dentro de algumas semanas, nós vamos celebrar de modo muito festivo. Mais importante, tão importante quanto, na verdade, tão importante quanto a festa é a preparação para a festa. Quando a gente está preparando para uma festa, nós ficamos com toda uma emoção, toda uma atenção voltada para a festa. Por isso, quando nós nos propomos a fazer esse caminho quaresmal e vislumbramos a festa da ressurreição, também a caminhada deve ser para nós um tempo de aprofundamento, um tempo que nos causa alegria, que nos causa entusiasmo, porque a festa não vai acontecer se nós não prepararmos ela. Por isso o jejum também, nessa temática que hoje a liturgia nos propõe, é um tema que nós precisamos de fato tocar. Como eu dizia, ao longo dos tempos, o jejum meio que caiu em desuso, as pessoas já não fazem mais o jejum. Hoje mesmo, no Evangelho, perguntaram para Jesus, os discípulos de João, e aqui nós precisamos entender um pouco o contexto. João Batista era muito austero, ele vivia nos desertos, ele se simpatizava e seguia uma comunidade dentro do judaísmo que era muito voltada para a penitência. Eles viviam geralmente ali na região do Mar Morto, um lugar desértico, e viviam muitas vezes em comunidade. Tinha algumas práticas penitenciais, como, por exemplo, as abluções, que eles faziam diariamente, e também os chamados assim, os batismos. Na verdade, não é o batismo como nós entendemos na nossa fé, mas eles desciam muitas vezes numa espécie de piscina e se lavavam, desciam 7 degraus e mergulhavam por 7 vezes nas águas, isso algumas vezes na volta do dia, para as purificações. Além do jejum, a gente vê no Evangelho que João Batista se vestia de pele de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre, uma alimentação bem austera. E nós podemos compreender, então, que os discípulos de João Batista, seguindo o Mestre, também eram muito austeros. Viviam muito bem essa prática do jejum, da penitência, como uma forma de preparação, uma preparação para a vinda do Messias, uma vinda do Senhor Jesus. E então os discípulos de João chegam perto de Jesus e perguntam, por que razão nós, discípulos de João Batista, e os fariseus, que também tinham uma prática externa muito forte de penitência, principalmente o jejum, por que nós e os fariseus, que fazem essas práticas do jejum, nós jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus então responde para eles, olha, enquanto o noivo está presente no casamento, ninguém faz jejum. Mas o dia em que o noivo for para a noite de núpcias, o dia em que o noivo for tirado, então eles jejuarão. Isso significa que o tempo da igreja, em que nós estamos aqui esperando a volta de Cristo, é um tempo também penitencial. A nossa vida, na verdade, reflete esse tempo curto de 40 dias que nós estamos vivendo a Quaresma. Na verdade, a nossa vida é uma plena Quaresma, porque é um tempo
de preparação, é um tempo de caminhada, porque nós, assim como vamos celebrar na liturgia a Páscoa do Senhor, no fim da nossa vida, do nosso encontro com Deus, quando terminar a nossa quaresma nesta vida, vamos nos encontrar de modo definitivo com o Senhor no céu. E por isso a nossa vida é uma grande preparação. Uma coisa que me chama muito a atenção, nós estamos vivendo esse ano de 2023 na Igreja no Brasil, proposta pela CNBB, a campanha da fraternidade, que fala sobre uma temática que toca muito as nossas vidas. No dia da quarta-feira de cinzas, eu falei, principalmente na missa que celebrei à noite, eu falei sobre alguns pontos que muitas vezes a gente não tem uma atenção. A gente está falando sobre fraternidade e fome. Pela terceira vez no Brasil, é proposto uma temática que toca nessa realidade da fome. A gente, às vezes, não consegue compreender, porque temos as nossas refeições regularmente sobre a nossa mesa. O que não se fala muitas vezes é que o desperdício que nós fazemos da comida, do alimento, pode sim, de fato, né? Não estou falando daquilo que está sobrando, nem de um grande esforço, estou falando do desperdício que nós fazemos, que pode ser alimentação para muitos. Então, talvez seja um tempo de tocar também nessa temática, porque estamos falando de jejum. Às vezes a gente se compromete com um jejum externo, mas o que o profeta hoje vem falar para nós na primeira leitura, né, o profeta Isaías, é que nós não podemos ter uma prática do jejum apenas de um modo externo. De repente, hoje, sexta-feira, é um dia de jejum, estamos planejando e nos preparando para fazer alguma prática de penitência, que seja o jejum ou a abstinência de algum tipo de alimento. Mas será que esse alimento que eu estou fazendo, a abstinência ou o jejum, não seria talvez o alimento da mesa de alguém que já não tem o que comer e que estão, na verdade, isentos de fazer o jejum, porque a sua fome não é algo que ele buscou, mas por causa das realidades de injustiça que nós muitas vezes encontramos na nossa sociedade, a partir de nós. Estou falando a partir de nós. Porque, na verdade, nós queremos uma vida de igualdade, de justiça, de paz, mas nós cristãos, nós católicos, o que temos feito para proporcionar tudo isso na nossa sociedade? Então, cabe uma reflexão. É tempo de penitência, mas que a nossa penitência não seja apenas um ato externo, como muitas vezes nós encontramos na Sagrada Escritura, entre as pessoas que não tinham a interioridade da prática do jejum.